O método oculto de Andrew Carnegie para dominar sua mente e mudar sua vida. Andrew Carnegie aprendeu muito cedo que o maior obstáculo entre um homem comum e uma vida extraordinária não está fora, mas dentro. Antes de se tornar um dos homens mais ricos da história, ele foi apenas mais um jovem pobre, trabalhando longas horas, cercado por limitações, incertezas e falta de oportunidades aparentes. Mas havia algo diferente em Carnegie. Ele entendia que, antes de mudar o mundo ao redor, precisava dominar o mundo dentro da própria mente. Carnegie acreditava que a mente humana funciona como uma lente. Se a lente está distorcida pelo medo, pela escassez e pela dúvida, a realidade será percebida como ameaça. Mas quando a lente é treinada para clareza, propósito e disciplina, o mundo começa a se organizar de outra forma. O método oculto de Carnegie não era ensinado em livros técnicos. Ele era vivido diariamente, em silêncio, através de escolhas mentais consistentes. O primeiro princípio desse método era assumir controle total sobre o pensamento. Carnegie dizia que pensamentos repetidos se tornam crenças, e crenças moldam comportamento. Quem não escolhe no que pensar acaba pensando no que sente, e quem vive guiado apenas pelo que sente se torna instável. Por isso, ele treinava a mente para não reagir automaticamente às circunstâncias, mas para responder com estratégia. Carnegie observou que a maioria das pessoas vive em estado reativo. Reage a problemas, reage a críticas, reage a crises. Ele, ao contrário, vivia em estado criativo. Sempre se perguntava: o que isso está tentando me ensinar, ou como isso pode ser usado a meu favor no longo prazo? Essa simples mudança de pergunta alterava completamente a forma como ele lidava com desafios. Outro pilar fundamental do método era o foco no longo prazo. Carnegie acreditava que quem pensa apenas no agora se torna refém do agora. Ele tomava decisões considerando anos, não dias. Isso exigia domínio emocional, porque muitas vezes significava abrir mão de ganhos imediatos para construir algo maior no futuro. Para ele, a mente forte é aquela que suporta a espera sem perder a direção. Carnegie também entendia que a mente precisa de estrutura. Ele organizava pensamentos, metas e decisões. Nada ficava solto. Ele dizia que uma mente desorganizada cria uma vida desorganizada. Por isso, escrevia, revisava, ajustava. Não deixava ideias importantes apenas na cabeça, porque sabia que a mente, quando sobrecarregada, tende ao caos. Um dos aspectos mais poderosos do método oculto de Carnegie era o controle do diálogo interno. Ele sabia que ninguém influencia mais uma pessoa do que ela mesma. Pensamentos de vitimismo, inferioridade ou resignação não eram tolerados. Quando surgiam, eram questionados. Carnegie acreditava que a mente precisa ser treinada como um músculo. Se você não a fortalece conscientemente, ela enfraquece sozinha. Ele também defendia que disciplina vem antes da motivação. Carnegie não esperava sentir vontade para agir. Ele agia, e a motivação vinha depois. Para ele, esperar o momento perfeito era uma forma disfarçada de medo. Pessoas que dominam a mente não negociam com a preguiça mental. Elas constroem hábitos que funcionam mesmo nos dias difíceis. Outro ponto central era a seletividade. Carnegie dizia que a mente absorve tudo o que é exposta. Conversas negativas, ambientes tóxicos e pessoas sem visão corroem o pensamento aos poucos. Por isso, ele era extremamente cuidadoso com quem se cercava e com o tipo de informação que consumia. Proteger a mente era uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Carnegie também acreditava que problemas não devem ser apenas resolvidos, mas transformados em sistemas. Quando algo dava errado, ele não se limitava a corrigir o erro imediato. Criava estruturas para que o erro não se repetisse. Essa mentalidade sistêmica exigia clareza mental, paciência e visão estratégica, qualidades que só uma mente treinada consegue sustentar. Outro elemento essencial do método era a humildade intelectual. Apesar do sucesso, Carnegie sabia que a mente que acredita já saber tudo começa a decair. Ele mantinha o hábito de aprender, ouvir e revisar crenças. Para ele, dominar a mente não era endurecê-la, mas mantê-la flexível, curiosa e ajustável. Ele também compreendia que emoções mal gerenciadas sabotam grandes decisões. Carnegie evitava agir sob raiva, medo ou euforia excessiva. Aprendeu a pausar, esfriar a mente e só então decidir. Essa capacidade de não reagir impulsivamente foi uma de suas maiores vantagens em negociações e momentos de crise.
No fundo, o método oculto de Andrew Carnegie se baseava em uma ideia simples, mas poderosa: quem domina a mente domina o próprio destino. O mundo externo pode ser imprevisível, mas a resposta interna pode ser treinada. E é essa resposta que define o rumo da vida. Carnegie não acreditava em sorte contínua. Acreditava em preparação mental diária. Pequenas escolhas corretas, repetidas ao longo do tempo, constroem resultados inevitáveis. Ele dizia que a maioria das pessoas tenta mudar a vida mudando de lugar, de emprego ou de circunstância, quando na verdade deveria começar mudando o padrão mental. No fim, Andrew Carnegie não construiu apenas riqueza material, construiu clareza, disciplina e domínio interno. E é por isso que seu legado atravessa gerações. Porque quando a mente muda de nível, a vida é obrigada a acompanhar. O método oculto não está em fórmulas mágicas. Está na prática diária de pensar melhor, decidir melhor e agir melhor. E quem faz isso, dia após dia, não apenas muda a própria vida, constrói algo que permanece. E Carnegie sabia que esse tipo de construção não acontece de forma explosiva. Ela acontece de forma silenciosa. Enquanto muitos buscavam reconhecimento rápido, ele estava ocupado fortalecendo a mente para sustentar responsabilidades maiores. Ele dizia que não adianta alcançar algo grande com uma mente pequena, porque tudo o que é grande exige estrutura interna para não desmoronar. Por isso, uma parte essencial do método oculto de Carnegie era aprender a conviver com o desconforto sem perder o controle interno. Ele entendia que crescimento sempre gera tensão. Novas responsabilidades, novos riscos, novas decisões. Quem não domina a própria mente tenta fugir desse desconforto. Quem domina, usa o desconforto como sinal de evolução. Para Carnegie, desconforto não era aviso de perigo, era sinal de expansão. Ele também acreditava que a mente precisa ser treinada para assumir responsabilidade total. Nada de culpar o mercado, o governo, a família ou o passado. Carnegie dizia que o momento em que alguém assume responsabilidade completa pela própria vida é o momento em que recupera o poder. Enquanto a culpa está fora, o controle também está fora. Mas quando a responsabilidade volta para dentro, o comando retorna junto. Outro ponto decisivo era a capacidade de manter coerência interna. Carnegie observava que muitas pessoas sabem o que deve ser feito, mas não fazem. Essa desconexão entre pensamento e ação enfraquece a mente. Ele acreditava que toda vez que alguém promete algo a si mesmo e não cumpre, cria uma rachadura interna. Com o tempo, essas rachaduras viram autossabotagem. Por isso, ele defendia compromissos pequenos, porém cumpridos com rigor. Carnegie também treinava a mente para lidar com o tempo de forma madura. Ele dizia que a ansiedade é o desejo de colher antes de plantar o suficiente. A mente dominada entende que tudo tem processo. Ele não se apressava nem se paralisava. Mantinha constância. Para ele, constância era mais poderosa que intensidade ocasional. A mente forte não precisa de picos emocionais para seguir em frente. Um aspecto pouco percebido do método era a forma como Carnegie lidava com erros. Ele não se punia emocionalmente. Ele analisava. Erro, para ele, era dado. Informação. Feedback. Pessoas que não dominam a mente transformam erro em identidade. Pessoas que dominam transformam erro em ajuste. Essa diferença muda completamente o destino de alguém ao longo dos anos. Ele também sabia que a mente precisa de silêncio. Em um mundo barulhento, Carnegie criava espaços de reflexão. Pensar, para ele, era trabalho. Decisões importantes não eram tomadas no impulso nem no meio do ruído. Ele dizia que clareza nasce quando a mente desacelera o suficiente para enxergar padrões. Outro elemento central era a visão. Carnegie mantinha na mente uma imagem clara do tipo de homem que queria se tornar, não apenas do que queria conquistar. Ele acreditava que resultados são consequência de identidade. Quando a identidade muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda de forma consistente, os resultados aparecem inevitavelmente. Ele também compreendia que dominar a mente significa escolher bem as batalhas internas. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda dúvida merece debate. Carnegie treinou a mente para ignorar distrações mentais e focar no que realmente movia a sua construção. Isso lhe dava uma vantagem enorme em um mundo onde a maioria se perde em ruídos.
No fim das contas, o método oculto de Andrew Carnegie não era oculto por ser secreto, mas porque exige responsabilidade, disciplina e constância, coisas que poucos estão dispostos a praticar todos os dias. É mais fácil buscar atalhos externos do que organizar o caos interno. Carnegie provou que quando um homem domina a própria mente, ele não depende das circunstâncias para avançar. Ele cria a direção. Ele cria estrutura. Ele cria progresso, mesmo quando o ambiente não é favorável. E é por isso que a verdadeira mudança de vida não começa quando tudo melhora do lado de fora. Ela começa quando algo se ajusta definitivamente do lado de dentro. Quando a mente se torna aliada, e não inimiga. Quem entende esse método não apenas melhora de vida. Se torna alguém capaz de sustentar aquilo que constrói. E esse, segundo Andrew Carnegie, é o verdadeiro significado de sucesso. E Carnegie encerraria essa filosofia com algo que poucos gostam de ouvir, mas que muda tudo quando é compreendido: dominar a mente não é um evento, é um estilo de vida. Não existe um dia em que você chega lá mentalmente. Existe o compromisso diário de observar, corrigir e direcionar a própria mente, mesmo quando ninguém está vendo e quando não há recompensa imediata. Ele acreditava que a mente humana tende naturalmente ao caos se não for governada. Pensamentos dispersos, desejos conflitantes, emoções descontroladas. Por isso, o verdadeiro líder, seja de uma empresa, de uma família ou da própria vida, precisa primeiro se tornar líder de si mesmo. Carnegie dizia que quem não governa a própria mente acaba sendo governado pelas emoções, pelo medo ou pela opinião alheia. Um dos pontos mais profundos do método oculto de Carnegie era a capacidade de permanecer centrado em meio à pressão. Ele observava que muitos homens funcionam bem quando tudo está calmo, mas desmoronam quando surgem crises. Carnegie treinou a mente para não se identificar com o caos externo. Ele entendia que problemas são inevitáveis, mas o descontrole interno é opcional. Quando crises surgiam, ele não perguntava por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de pergunta transformava a tensão em aprendizado. Para Carnegie, toda pressão carrega uma instrução. Quem aprende cresce. Quem resiste, sofre. Outro pilar importante era a capacidade de adiar gratificação. Carnegie sabia que a mente busca prazer imediato, mas o sucesso exige renúncia consciente. Ele dizia que quem não aprende a dizer não agora para pequenos confortos acaba dizendo não para sempre para grandes conquistas. Dominar a mente era, em grande parte, aprender a escolher o que fortalece o futuro, não apenas o que alivia o presente. Ele também compreendia que a mente precisa de ritmo. Não é sobre trabalhar sem parar, mas sobre trabalhar com intenção. Carnegie respeitava ciclos de foco profundo e momentos de recuperação. Ele sabia que uma mente exausta toma decisões ruins. Por isso, cuidar da clareza mental era tão importante quanto cuidar dos negócios. Carnegie acreditava que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por incoerência interna. Elas pensam uma coisa, dizem outra e fazem uma terceira. Essa fragmentação gera confusão, cansaço e estagnação. O método oculto exigia alinhamento, pensar, decidir e agir na mesma direção. Quando isso acontece, a energia deixa de se dissipar. Outro ensinamento central era o controle da identidade interna. Carnegie dizia que o mundo trata você da forma como você se enxerga. Se você se vê como alguém provisório, o mundo te trata como descartável. Se você se vê como alguém em construção, o mundo começa a responder com oportunidades proporcionais. A mente cria o padrão, o mundo responde ao padrão. Ele também alertava para um inimigo silencioso, o hábito de se comparar. Carnegie via a comparação constante como um vazamento de energia mental. Cada pessoa tem um tempo, um caminho e uma missão diferente. Comparar-se é abandonar o próprio processo. Dominar a mente era manter os olhos no próprio progresso, não na trajetória alheia. Um ponto pouco falado, mas extremamente poderoso, era a capacidade de permanecer fiel à visão mesmo quando os resultados demoram. Carnegie dizia que a maioria desiste no ponto exato em que o crescimento interno está prestes a se converter em resultado externo. Ele chamava isso de o teste invisível. Quem passa por ele sem abandonar a disciplina entra em um novo nível. Ele acreditava que Deus, ou a inteligência que governa a vida, responde à mente preparada. Não à mente apressada, nem à mente ansiosa. A mente disciplinada cria espaço para oportunidades maiores. Por isso, Carnegie não pedia menos desafios.
Ele se tornava maior para suportá-los. Outro aspecto fundamental do método oculto era a integridade interna. Carnegie dizia que a mente sabe quando você está sendo desonesto consigo mesmo. Cada autoengano enfraquece a confiança interna. Cada decisão alinhada fortalece. Com o tempo, a mente passa a confiar em você. E quando isso acontece, agir se torna mais leve, mais claro e mais consistente. Ele também entendia que dominar a mente é aprender a conviver com o silêncio das grandes decisões. Nem tudo precisa ser explicado, anunciado ou validado. Algumas das decisões mais importantes são tomadas internamente, em silêncio, e só revelam seus frutos anos depois. Carnegie não buscava aplauso imediato. Buscava solidez. No fim, Andrew Carnegie deixou claro que mudar a vida não começa mudando de ambiente, de cidade ou de profissão. Começa mudando o padrão mental que você leva para qualquer lugar. Se a mente não muda, o cenário muda, mas os resultados se repetem. O método oculto não promete facilidade. Ele promete consistência. Não promete atalhos. Promete estrutura interna. E é exatamente por isso que funciona. Porque quando um homem domina a própria mente, ele não apenas muda sua vida. Ele muda o nível das decisões que toma. Muda a forma como reage. Muda o tipo de oportunidades que reconhece. E, inevitavelmente, muda o destino que constrói. Esse era o verdadeiro legado de Andrew Carnegie. Não apenas riqueza, mas uma mente capaz de sustentar qualquer nível de sucesso que a vida exigir. E Carnegie sabia que esse nível de domínio mental cria algo raro, estabilidade interna em um mundo estável. Ele dizia que quando a mente é fraca, qualquer mudança externa vira ameaça. Mas quando a mente é forte, mudanças se tornam alavancas. Crises deixam de ser finais e passam a ser ajustes de rota. Ele observava que muitos homens até alcançam sucesso, mas não conseguem sustentá-lo porque nunca trabalharam a base interna. Quando surgem críticas, perdas ou imprevistos, a mente entra em colapso. Carnegie via isso acontecer repetidamente. Pessoas brilhantes sabotando a própria trajetória por não saberem lidar com pressão, solidão ou responsabilidade. Por isso, ele acreditava que o verdadeiro crescimento acontece quando ninguém está olhando. Não é no aplauso, mas na repetição silenciosa de escolhas corretas. Dominar a mente significava manter disciplina mesmo quando o entusiasmo acaba. Significava continuar fazendo o que precisa ser feito quando a novidade desaparece. Outro ponto essencial do método oculto era aprender a não reagir imediatamente. Carnegie dizia que reação rápida costuma ser reação emocional, e emoção sem direção cobra um preço alto. Ele treinava a mente para pausar, respirar, observar. Só depois decidir. Essa pausa criava vantagem. Enquanto outros agiam impulsivamente, ele agia estrategicamente. Ele também entendia que a mente precisa de verdade para crescer. Mentiras internas atrasam a evolução. Justificativas, desculpas, vitimismo, tudo isso anestesia temporariamente, mas enfraquece no longo prazo. Carnegie acreditava que encarar a realidade, por mais desconfortável que fosse, era um ato de poder. A verdade organiza a mente. A ilusão a fragmenta. Um princípio que guiava a sua vida era simples, mas profundo: tudo o que você tolera, você reforça. Pensamentos fracos tolerados se tornam hábitos mentais. Ambientes negativos tolerados se tornam padrões. Comportamentos desalinhados tolerados se tornam identidade. Dominar a mente era aprender a cortar cedo aquilo que sabotava o futuro. Carnegie também falava muito sobre responsabilidade total. Ele dizia que no momento em que um homem assume total responsabilidade pela própria vida, ele recupera o controle da mente. Enquanto culpa fatores externos, permanece prisioneiro. Quando assume responsabilidade, mesmo sem controle total das circunstâncias, passa a controlar respostas, decisões e direção. Outro aspecto poderoso era o treinamento da atenção. Carnegie sabia que a mente segue aquilo que recebe foco constante. Onde você coloca atenção, você coloca energia. E onde coloca energia, você constrói realidade. Por isso, ele evitava desperdiçar atenção com fofocas, distrações inúteis e conflitos sem propósito. Ele protegia o foco como um ativo precioso. Ele dizia que a maioria das pessoas vive cansada não porque trabalha demais, mas porque pensa de forma desorganizada.
Pensamentos dispersos drenam energia. Clareza mental devolve força. Por isso, Carnegie organizava ideias, escrevia, refletia e simplificava. Uma mente clara decide melhor, age melhor e sofre menos. O método oculto também exigia coragem para ficar sozinho. Carnegie entendia que grandes decisões nem sempre são compreendidas no momento em que são tomadas. Quem depende da aprovação constante dos outros acaba ajustando a própria mente para agradar, não para construir. Ele valorizava momentos de silêncio e introspecção, onde podia alinhar visão e propósito. Ele acreditava que a mente precisa de visão elevada para não se perder em pequenos conflitos. Quando você sabe para onde está indo, pequenos obstáculos não te tiram do eixo. Mas quando não há visão clara, qualquer problema parece gigante. Carnegie mantinha a visão sempre à frente, não como fantasia, mas como norte. E talvez o ensinamento mais transformador de todos seja este: a mente não deve ser um lugar de guerra, mas de comando. Muitas pessoas vivem em conflito interno permanente. Querem avançar, mas têm medo. Querem mudar, mas se sentem inseguras. Carnegie dizia que essa guerra interna precisa acabar. A mente precisa de decisão, não de debate eterno. Quando a decisão é tomada internamente, a ação flui com menos resistência. A dúvida perde força. O medo diminui. Não porque desaparece, mas porque deixa de comandar. No fim, Andrew Carnegie não deixou apenas empresas, bibliotecas ou números impressionantes. Ele deixou um mapa invisível para quem deseja mais da vida sem perder a si mesmo no processo. Dominar a mente não é se tornar frio. É se tornar consciente. Não é eliminar emoções. É governá-las. Não é controlar o mundo. É não ser controlado por ele. E quem aprende isso, muda a vida não por acaso, mas por escolha.